Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro do estudo do Evangelho. E hoje nós temos o Evangelho de João, capítulo 14, versículo do 1 ao 19, chamado Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Então a gente vai fazer aqui a leitura dessa passagem para que a gente possa relembrar esse ensinamento de Jesus. A gente pede mais uma vez que prestemos atenção aos sentimentos envolvidos, às indagações que são feitas pelos apóstolos, aos esclarecimentos de Jesus dado, porque tudo isso é pontual. Serve não só para os apóstolos naquele momento, mas serve para nós hoje também, porque o Evangelho de Jesus ele é luz, ele é esclarecedor. Assim como o texto de hoje diz, ele é o caminho, a verdade e a vida. Para que a gente possa compreender em que contexto Jesus falou tudo isso, e como nós podemos ter a compreensão mais clara do que ele estava querendo dizer quando fez essa citação, que nós conhecemos com muita propriedade, mas talvez não consigamos ainda compreender o que Jesus queria dizer com isso. Então eu vou fazer a leitura do Evangelho para a gente nos tornar íntimo dessa passagem e começar a ter o esclarecimento e relembrar essa passagem dita por Jesus. E diz o seguinte: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Sabeis o caminho aonde eu vou. E Tomé lhes diz: Senhor, não sabemos aonde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhes diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conheceis, conhecereis também ao meu Pai. Desde agora o conheceis e o contemplais. Filipe lhes diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos é suficiente. Jesus lhes diz: Filipe, tanto tempo estou convosco e não me conheceis? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não falo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza as suas obras. Crede em mim, porque eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Amém, amém vos digo, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes algo em meu nome, eu farei. Se me amardes, observareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Paráclito, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o contemplou, nem o conhece, vós o conheceis, porque permanece junto de vós e estará entre vós. Não vos deixarei órfãos. Venho para vós. Então essa é a passagem, ela é um pouco até mais longa, porque ela vai até o versículo 31, mas esse pedaço aqui é o suficiente para a gente ter uma compreensão bem mais exata do que a gente precisa trazer, né? Bem mais exata daquilo que a doutrina espírita traz com muita propriedade e tenta nos alertar constantemente sobre as nossas atitudes, sobre o nosso caminho e o que devemos fazer enquanto estamos nessa misericórdia divina, reencarnados no plano terreno, e qual é o aprendizado que a gente precisa trazer. O que a gente precisa buscar de auxílio para que a gente possa conhecer o caminho de Jesus, para que a gente possa realmente entender com muita propriedade quando ele diz
eu sou o caminho e a verdade e a vida. Que caminho é este? Que verdades são essas? E que vida foi essa que Jesus teve? Será que eu tenho essa conduta moral toda para fazer este caminho, para ter essa vida que Jesus teve? Ele nos afirma que sim, mas depende da nossa entrega, da nossa renúncia e da nossa consciência de que eu preciso evoluir espiritualmente, para que eu possa alcançar esse reino dos céus pregado por Jesus. Eu preciso fazer o caminho que ele fez. Então, quando lá no início ele vem e diz, a gente vai lembrar, um pouquinho antes de começar a leitura, que essa passagem de Jesus, ela vem logo depois da última ceia, da última ceia pascal. Ela vem depois da predição do Pedro, Então ele estava ali naqueles últimos momentos e relembrando todos eles qual era o seu papel aqui no plano terreno. O que ele veio fazer? Porque ele sentia que os apóstolos ouviam aquela verdade dele, mas parece que faltava alguma coisa para eles compreenderem definitivamente. E aí eles ficam mais uma vez perturbados quando ele diz que ele vai ter que passar por aquilo tudo, que as escrituras dos profetas precisavam ser realizadas, que ele subiria ao Pai, que ele passaria por algumas perturbações, por alguns sofrimentos, mas eles reconheciam tanto ele como Messias que acreditava que ele não precisasse passar por aquilo tudo. E Jesus dizia que sim. E aí, quando ele faz a citação, Jesus dá continuidade na conversa aqui com eles, e ele diz: não se perturbe o vosso coração. Ele diz: olha, acalmem-se. Eu não estou falando nada que não seja verdadeiro e que não seja necessário para esse momento. E aí, quando Jesus diz isso, ele está querendo dizer para eles: olha, sofrimentos no plano terreno existem. Nós todos passaremos por isso. O plano terreno, a gente sempre repete, a gente conhece, a terra é plano de provas e expiações. Mas nas nossas primeiras dores, nossos primeiros sofrimentos, a gente fica aqui perdido, quando na verdade deveria ficar alegre, porque são as oportunidades, são as bênçãos. E aí, se a gente pegar o Emmanuel, lá na revista Reformador, de 1958, ele tem um texto chamado Coração Puro, onde ele vem nos esclarecer o seguinte: não se vos obscureça o ambiente, ou não se vos ensobrie o roteiro, porque criatura alguma na experiência terrestre poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. O que é o céu sem nuvens? Um céu lindo, maravilhoso, claro. E a gente sabe que o nosso céu nem toda vez está com essa clareza toda, com essa claridade toda. Algumas vezes esse céu está cheio de nuvens densas, sombras. E o Emmanuel vem exatamente trazer para a gente essa explicação de Jesus, quando ele diz: olha, nós vamos passar, nenhuma criatura na terra está isenta desse sofrimento. A gente lembra mais uma vez, quando Jesus foi ao monte pregar as bem-aventuranças, ele estava dizendo: eu reconheço e eu sei dos sofrimentos de vocês, mas eu quero falar a vocês que tudo isso passa. E a exemplificação dele é o Calvário. Ele diz que o sofrimento é necessário, que todos nós temos esse sofrimento, mas precisamos passar com honra, precisamos passar reconhecendo que a nossa força está sendo amparada por Jesus. Assim como Jesus teve aquele sirineu que lhe ajudou a carregar a cruz, o Jesus é o nosso sirineu. Ele é o nosso próprio Jesus que vem nos auxiliar. E aquela passagem do sirineu é mais um exemplo para a gente compreender que nas nossas tribulações, nas nossas dificuldades, tem alguém. Lembram quando a gente estudou o caminho de Emaús, quando aquele peregrino tentava levar uma palavra de consolo, de levantar o ânimo deles todo, e aquele peregrino era o Jesus? Assim é o sirineu. É alguém que vem nos auxiliar a levantar a nossa cruz, a nos carregar a nossa cruz, representando ele ali o próprio Jesus, que é o nosso Salvador, que é o nosso Consolador, aquele que veio nos conduzir para o caminho, que é aquele caminho que ele fez. Então ele não só fala do sofrimento no monte das bem-aventuranças, como ele vai exemplificar lá no Calvário.
E mais lá embaixo, Emmanuel diz: não passarás assim no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem o fel de provas ásperas, ou sem o assédio de tentações. Buscando o bem, jornadearás como é justo entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. E a recomendação que ele dá, que a gente busque o bem, que a gente busque trabalhar a caridade, que nós sejamos humildes, porque ele afirma, né? Trabalhando no bem, como é justo, como é o ensinamento, o pedido de Jesus, a gente vai passar por pedras e abismos e não sentiremos tudo isso, porque estaremos seguros. Essa segurança toda não é para a gente não ter a dor, porque ele já disse que é necessário esse sofrimento, porque a gente precisa reparar. São provas, como Emmanuel diz, são provas que nós estamos passando. Nós vamos questionar agora o porquê das provas? Não, né? A gente só precisa reconhecer que, assim como Jesus disse, não perturbe o vosso coração, eu preciso acreditar e trazer essa máxima para mim também, para que eu não perturbe o meu coração, porque tudo isso é perfeitamente aceitável. Mas ele diz, o teu sofrimento ele pode ser amenizado, desde que tu me tenhas ao teu lado, desde que tu me permitas carregar a tua cruz junto contigo. E aí ele diz mais adiante, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não teria dito, eu vou preparar um lugar para vós. Né? E a gente sempre se preocupa, né? Que moradas são essas que Jesus tanto afirmava? Né? Para onde nós iremos depois dessa morada que nós estamos aqui? Porque por enquanto nós só conhecemos essa morada. Ou então em alguma compreensão um pouco ainda paga da gente, a gente diz que a outra morada é o céu. Mas o céu é imenso. Quantos planetas temos ali? Quantas estrelas temos ali? Se nós estamos neste planeta com vida, por que discordar ou não, pelo menos aceitar como verdade que em outros planetas também existem vidas? A gente precisa começar a pensar dessa forma, para que a gente possa clarear o nosso entendimento quando Jesus falou que na casa do meu pai há muitas moradas. Né? E ele diz, eu vou preparar o lugar para vós. Veja o que ele está dizendo, que ele vai cada morada dessa é carinhosamente preparada por ele para nos receber. Então a gente parte daqui, a gente sabe que nós estamos numa passagem provisória para um aprendizado, para um saneamento dessas dores que nós estamos conversando e partiremos para um outro plano, uma outra morada. E que moradas são essas, né? E aí a gente sabe, para que a gente possa compreender, que essas moradas elas estão relacionadas com o nosso adiantamento moral. Aqui todos nós vivemos juntos, porque não é a hora da separação do joio e do trigo, porque as oportunidades são as mesmas. Então, como Jesus mesmo disse lá, que precisa deixar com que os dois cresçam, o joio e o trigo cresçam, para que a gente possa depois reconhecer quem é um e quem é o outro. E quando todos estão pequenos, não se reconhece quem é o joio e quem é o trigo. Então é necessário dar a oportunidade do crescimento. Que oportunidade é essa? Do aprendizado. Então Jesus disse, vai, deixa todos eles juntos para que um possa ensinar o outro, para que eles possam aprender. Aí sim, depois de crescido, a gente faz a separação. Então aqui na vida terrena onde nós estamos convivendo com todos em diversos graus de evolução moral. Porque cabe a nós, como instrumento de Jesus, também levar esse ensinamento àqueles que ainda estão estagnados, que ainda estão na ignorância, por mais que nos pareça algo enraizado, algo que parece que aquilo ali é a verdadeira conduta daquele irmão que às vezes nós condenamos os seus procedimentos, quando na verdade a gente tem que reconhecer que ele está em caminhada. Ele está tentando buscar, ainda que ele não sabe o que seja que ele está fazendo, ele está tentando buscar aquele caminho. De forma equivocada, sabemos. Então, se eu já conheço as instruções, se eu já pelo menos visualizo aquela luz daquele caminho, aquele farol a me guiar, que eu possa dizer, vem meu irmão, por aqui tu podes ser mais feliz, e que essas tuas atitudes já não cabem mais no plano que nós vivemos. São as oportunidades. Então, na hora que a gente parte, nós vamos para essas moradas. Qual foi o adiantamento moral que eu consegui para mim, que eu atingi? O quanto do Evangelho de Jesus eu aprendi. E aí ele faz as diversas
separações. Aí vem a separação do joio do trigo. Mas isso não quer dizer abandono de forma nenhuma, porque ele diz que é ele quem prepara. Se ele prepara, ele é o locatário de tudo isso. E nós seremos seus inquilinos nas diversas moradas que ele criou. Ele vai fazer a separação nas moradas para que ele possa levar os ensinamentos adequados, né? Então, alguns ensinamentos que nós aprendemos hoje a gente absorveu, outros não. Por que a gente não absorveu? Ou porque o nosso entendimento ainda não estava muito esclarecido, nosso coração ainda não estava totalmente aberto para aceitar aquelas verdades de Jesus, ou porque a nossa ignorância ainda está mesmo baixa. Então eu preciso ser retirado para uma outra escola, para uma outra morada, onde isso será mais claro, onde a metodologia utilizada será mais apropriada para o meu estágio moral. Aí sim eu vou ensinar, eu vou aprender. Não adianta eu trazer para cá, para um ensinamento, palavras, metodologias e conhecimentos científicos que eu não consigo compreender, se isso não vai me valer de nada. É melhor que eu seja retirado para uma morada onde a linguagem que será usada ela é compatível com o meu entendimento, para que eu possa retomar o meu ponto de crescimento espiritual, moral, e dali me elevar. E aí procurar as outras moradas. Por isso que ele disse isso, né? E aí ele vem e diz aqui o seguinte, né? E ele diz, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo. Vejam o que ele diz. A gente já conversou que as moradas dependem muito da evolução moral de cada um, mas de que nós não estamos desamparados, porque é ele quem vem nos buscar. Ele nos dá, diz aqui, olha, vocês não estão órfãos, como a gente lê lá no finalzinho. Eu sou o Pai, eu venho buscar cada um de vós para essas moradas. Então, para que a gente não fique preocupado com aquela questão das penas eternas, né? Do juízo final, da justiça divina. A justiça divina, ela existe, mas é a lei de Deus, né? Não é ele quem quer. Existe uma lei para eu seguir. A gente sempre repete isso, né? Se eu infringo uma lei civil, uma lei dos homens, eu pago uma pena por isso. Se eu infringo uma lei divina, eu vou pagar alguma coisa por isso. Mas não é Deus que quer, porque Ele está carinhosamente nos dando o manual dele, Ele nos enviou o seu Filho no momento que nós podíamos reconhecê-lo como seu Messias, e trouxe o seu Evangelho, e deixou o seu Evangelho até hoje, para que a gente possa buscar esses ensinamentos, mas a gente às vezes deixa um pouco de lado. Então Ele não está abandonando ninguém, Ele vem buscar todos nós, porque a todos nós Ele perdoa. Mas cabe a cada um de nós buscar esse perdão através da reparação, primeiro do reconhecimento dos erros. Porque enquanto a gente não se reconhece um ser errante, a gente não busca a melhoria. Enquanto a gente se sentir culpado, a gente não anda. Então a gente precisa se sentir responsáveis pelas nossas atitudes. Aí sim a gente começa a dar um passo à frente, né? E aí ele diz, né? Que diz assim, e o Tomé lhe diz, não sabemos aonde vais, como podemos saber o caminho? E aí vejam quanto tempo Jesus esteve com ele, né? Que momento é aquele que já é chegado mais próximo daquela sua passagem do Calvário, e o Tomé. Não só o Tomé, ele era mais insistente nessas questões da prova do sinal, mas todos os outros apóstolos tinham essa dúvida também. E ele pergunta, na verdade a pergunta do Tomé é a pergunta de todos, né? Não sabemos aonde vais, como podemos saber o caminho? Ele está dizendo assim, eu vou para tal lugar, eu vou para o meu Pai, vocês virão depois, eu vou deixá-los agora. E Tomé disse, sim, mas como é que eu vou chegar até lá? Eu não sei o caminho. A gente não quer descobrir, a gente quer as facilidades, né? A gente não quer tentar buscar esse caminho, que na verdade nós já estamos fazendo isso. Nossos erros e acertos são representações da nossa tentativa de encontrar esse caminho. Por isso a gente passa por essas dores todas, porque eu quero achar o caminho sem conhecer os ensinamentos de Jesus. E aí a trajetória fica mais difícil. E claro, para a nossa comodidade, que a gente quer fazer como Tomé, me diz qual é o caminho que eu vou, porque aí eu não vou perder tempo. Olha só como a gente é comodista, né? A gente não quer perder tempo, a gente não quer o sofrimento de buscar. A gente não quer a tempestade nem um sol intenso sobre nossas cabeças.
a gente quer sempre a sombra para ir pulando aqui e ali até chegar à casa do Pai. E Jesus lhe diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é necessário que Jesus traga essa palavra, essa frase, para que o entendimento se solidifique na cabeça de todos eles, que parecia assim que ainda não estava, e não estava realmente. Se não está para nós até hoje, imagine naquele período. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a gente diz isso, né? Mas quando a gente vai, para e pensa e diz assim, que eu quero ir para a casa do Pai e que eu vou, e a gente já parou para se perguntar: eu tenho esse passaporte para chegar até o Pai? Eu já sei como é chegar até o Pai? Ou basta que eu desencarne e eu cheguei lá? Porque Jesus veio e disse: ei, pare bem aí. Existe um caminho e eu sou esse caminho. Jesus não é o fim, ele é o meio. Nós estamos trabalhando para chegar ao Pai. E Jesus veio nos ensinar, por isso que ele disse que ele é o caminho, que se não for através dele, ninguém chega. Eu não vou conseguir chegar até o Pai se eu não praticar, se eu não conhecer, se eu não exercitar os ensinamentos de Jesus. Esse é o que ele está dizendo aqui. Não adianta. Eu preciso buscar esses ensinamentos. Eu preciso reconhecer essas verdades. Aí sim eu estarei nesse caminho para chegar até ele. Ele diz: se me conheceis, conhecereis também ao meu Pai. E quantas vezes Jesus disse: eu e o Pai somos um só, na compreensão de que ele está trazendo as verdades todas do Pai. Ele e o Pai são a mesma identidade no sentido do pensamento. Nós não podemos dizer isso ainda. Então ele está dizendo ali para Tomé e para os demais: acreditem, nenhuma vírgula do que eu falo está diferente do que o meu Pai me ensinou e eu tenho trazido para todos vocês. Por isso que ele disse: se me conheceis, conhecereis também o Pai. É a mesma coisa. É o pensamento uno. Nós estamos nessa comunhão com Deus constantemente para que a gente possa reconhecer estes ensinamentos, né? E aí o Felipe, no outro posicionamento das nossas atitudes, ele vem e diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso é o suficiente, né? Tipo assim, tá bom, Jesus, tá bom, eu já sei que tu quer falar desse caminho, que eu tenho que fazer isso, mas olha, vamos tentar resumir tudo. Tu me diz onde está o Pai e eu vou lá. O Tomé estava querendo simplificar tudo isso, né? Me diz como é que eu faço para chegar lá. E ele veio dizendo: tá bom, me diz logo onde é que ele está que eu vou. Aí vem o nosso imediatismo nas nossas preces. Senhor, faz logo agora, eu sei que tu podes, né? Eu não preciso passar por mais nada de tudo isso que tu estás me mostrando. Me tira desse sofrimento, eu estou te reconhecendo aqui nesse momento através da minha prece. Olha o nosso imediatismo, né? E é o de Filipe também. Me diz onde o Pai está, isso é o suficiente, né? A gente acha que somente a prece é o suficiente, mas na verdade ela te traz a conexão para que tu possa abrir o teu pensamento e conseguir captar da espiritualidade aquelas intuições que tu precisas para modificar a tua vida. Essa é a função da prece, né? A buscar o consolo, buscar o discernimento, buscar a compreensão, abrir o canal do entendimento, da caridade, do perdão. Então, e principalmente nos trazer a força. Então, quem traz essa força toda para a gente? Jesus, através da prece. Mas a gente quer a prece logo para ser atendido. E eu não faço nenhuma modificação dos meus traços, do meu perfil, da minha característica, né? Do meu caráter, da minha moral. Eu quero continuar do jeito que eu estou, porque para mim, como disse o Emmanuel, as verdades provisórias, baste que eu creia que ele exista, mas eu não preciso mudar nada. E aí a gente vem e contradiz o que Jesus diz: eu sou o caminho. Para te chegar ao Pai, tu precisas passar por mim, tu precisas me conhecer. Aí ele diz assim para Filipe: tanto tempo estou convosco e não me conheceis, né? Quando ele diz: mostra-nos o Pai, Jesus diz: tu está comigo, tu estás com o Pai e não conhece ele ainda, né? Então, para que a gente possa, nas nossas preces, inclusive, quando fizermos nossas adorações, os nossos louvores, os nossos agradecimentos, os nossos pedidos que fazemos, para a gente identificar que ali existe uma comunhão de Jesus com o Pai, porque ele diz: eu estou contigo há tanto tempo, tu pergunta onde está o Pai, ele está em mim, ora para mim, segue os meus ensinamentos. Se tu queres seguir a ele, eu sou esse caminho, né? Ele diz assim, para esclarecer mais para o Filipe: quem me vê,
vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Né? Então ele vai tentando assim, tentar trazer para o entendimento do Felipe quem é Deus na vida de Jesus, quem é Jesus nas nossas vidas. E como eu posso trazer Deus e Jesus para a minha vida? Não crês que eu estou no Pai, o Pai está em mim? Ele volta a perguntar para ele, tu não acreditas nisso? Porque Jesus passou o tempo todo no seu apostolado dizendo tudo isso. E ele parecia que não compreendia. Né? E aí a gente vai buscar bem aqui no Emmanuel, né? Quando ele fala do caminho, verdade e vida, ele diz assim, ó, por enquanto, ninguém se atreverá em boa lógica a exibir na terra a verdade pura. Né? Para que a gente possa compreender essa citação de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A profunda diversidade das mentes, com heterogeneidade de características e temperamentos, aspirações e propósitos, impede a exposição da realidade plena do Espírito. Olha o que Jesus, o que Emmanuel, coloca aqui e vê se não é o que Jesus diz. Porque quando Jesus diz, eu e o Pai somos um só, né? Quem vê a mim vê ao Pai também, ele está dizendo que nós ainda não somos isso por conta das nossas diversidades de pensamento, né? Por conta das nossas diversidades de propósitos que nós colocamos para a gente aqui no plano físico, né? Por conta da realidade que nós compreendemos que ainda não é a mesma. Então vejam, se nós entre nós mesmos não temos ainda essa sintonia, não temos ainda, não comungamos dos mesmos pensamentos, das mesmas aspirações e principalmente dos mesmos comportamentos, né? Talvez as aspirações sejam sim as mesmas, mas os nossos comportamentos eles são heterogêneos, como ele disse aqui, né? Então ele diz assim, olha, ninguém pode se atrever em boa lógica a exibir a verdade, ninguém tem a verdade pura aqui no plano, né? E aí ele vem dizer mais embaixo uma coisa bem interessante, quando ele coloca, por isto, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas filosofias, verdades convenientes nas lides políticas e verdades discutíveis nos âmbitos da vida civilizada. Então, como é que a gente pode reconhecer que eu e o Pai já somos um só, reconhecer que eu posso seguir direto ao Pai, se nós, no mundo em que eu vivemos, cada um tem a sua verdade, que a ciência ainda é provisória, né? Que a filosofia está a caminho desse progresso, né? Que as lides políticas estão trabalhando com as suas conveniências pessoais, né? Que as verdades elas estão sendo discutidas no âmbito da vida civilizada. Quer dizer, a gente se dá como pessoas civilizadas, como progressistas, mas no campo moral a gente está ainda discutindo muito isso. A filosofia está aí para nos auxiliar a esse esclarecimento, mas ele vem dizer assim, que essa verdade dessa filosofia ainda está em crescimento. Nós ainda não atingimos o patamar que precisa atingir. E que as igrejas dogmáticas, né, elas ainda estão presas aos cultos externos, precisam trazer a reparação para o coração, o entendimento para dentro de cada um de nós, né? E começa a observar a experiência sob outros prismas, elege mais altos padrões de lutas, descortina metas santificantes. Então nós precisamos eleger padrões mais elevados, precisamos buscar Jesus e reconhecer que essa experiência, esse ensinamento é o que vem nos valer para hoje, para que eu possa sair dessa estagnação, né? Para que eu possa ter essa claridade imaculada, porque eu acho que eu já compreendo Deus, eu acho que eu já compreendo Jesus, mas o Emmanuel diz, a claridade imaculada não seria no presente estágio da evolução humana assimilável por todo de imediato. Nós não vamos conseguir ter essa compreensão se as menores coisas, que são as virtudes que Jesus veio nos trazer, a exemplo do amor ao próximo como a nós mesmos, se nós não conseguimos compreender isso, apesar de pregarmos que a gente ama, então isso aqui ainda não está esclarecido para a gente. Ainda não representa a evolução humana para que eu possa realmente escolher para onde eu vou com o meu Pai, né? E lá embaixo ele diz, eu rogarei ao Pai que vos
dará outro Paráclito. Então ele diz assim, olha, tudo que eu estou dizendo, vocês não vão compreender de uma única vez, né? Mas mais tarde, vocês vão trabalhar com essas verdades agora, vão propagar essa verdade, e mais tarde o Pai enviará um Paráclito, né? Outro Consolador, que para nós o Consolador prometido é o Espiritismo, porque não está personificado em uma única pessoa, assim como estava na primeira revelação em Moisés, na segunda com o próprio Cristo, e na terceira com o Espiritismo, é um conhecimento universal trazido por todos os Espíritos para a gente, né? Então ele diz, eu vou enviar, a fim de que esteja convosco para sempre. Então essa verdade trazida por Kardec, trazida pelos Espíritos, né, através do Kardec, é a verdade que vai ficar conosco. As outras virão de acordo com a nossa necessidade, a nossa maioridade, a nossa evolução espiritual. Mas o que nós precisamos para passar dessa morada para uma outra morada mais evoluída, nós já temos aqui conosco, né? O Espiritismo trouxe, e o Espiritismo ele faz com que a gente olhe essas verdades, com que a gente leia o Evangelho de Jesus com um outro olhar. A gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo hoje com um olhar, amanhã a gente entende uma outra palavra, uma outra citação, porque a gente começa a abrir o coração da gente e começa a reconhecer a verdade de uma forma diferente. A gente às vezes diz, o Evangelho de Jesus é difícil. Não é difícil. É porque nós não estamos querendo abrir mão de alguns valores, de algumas verdades estagnadas, como essa que o Emmanuel coloca bem aqui. Porque se a gente se predispõe a abandonar esses conceitos e tentar compreender a mensagem de Jesus, porque a mensagem de Jesus ela vem fazer com que a gente pare, repense, reflita e faça a transformação. Mas como eu não quero passar pelas dores, porque eu passo a vida inteira pedindo Jesus tira essa dor de mim, eu não vou ter essa compreensão perfeita dos ensinamentos dele, né? Então é necessário realmente que eu venha buscar Jesus como o caminho, que eu consiga compreender que as suas verdades, os seus ensinamentos, eles são eternos. É esse caminho que vai fazer me levar até o Pai. Que eu possa, a partir de hoje, compreender. O Pai está comigo, está, mas para que eu chegue até Ele, eu preciso fazer o caminho que Jesus fez. Por isso, meus irmãos, Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Então, que nós possamos trazer o Evangelho para o nosso dia a dia, para a nossa exercitação. Somente exercitando, como disse Paulo a Timóteo, a gente vai realmente reconhecer que praticando a gente aprende e a gente consolida isso nos nossos corações. Meus amigos, uma boa paz a todos e que todos possam ter uma boa reflexão a partir do que se trabalhou aqui hoje. Muito obrigado.